Olá, seja muito bem-vindo a mais um Checkmate, o seu programa semanal de entrevistas produzido por alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN, em parceria com a equipe de produção da TV Universitária. Hoje temos o prazer de receber aqui no estúdio da TVU Arthur Dutra, que é advogado, formado aqui pela UFRN e é o atual presidente do Partido Livres, estadual do Partido Livres. Tudo bem, Arthur? Seja muito bem-vindo. Agradecemos a você aceitar o nosso convite. Tudo bem, Fernando. Prazer imenso voltar aqui ao UFRN. Eu fui aluno aqui da casa, no curso de Direito, terminei em 2006. E é uma satisfação poder falar aqui com os alunos do curso de jornalismo. Para a realização dessa entrevista, contamos com a colaboração das perguntas dos estudantes dos cursos de jornalismo e radialismo da UFRN. Arthur, para começar, você, como a gente colocou aqui, contextualizou, se formou em Direito aqui e começou a se envolver também com pautas políticas. Como é que foi esse processo? O que te levou a lhe envolver também com movimentos políticos? Bom, inicialmente eu comecei por uma curiosidade intelectual sobre o debate das ideias, ideias políticas, né, dentro do espectro conhecido na nossa sociedade. E as minhas leituras me conduziram naturalmente a ter uma participação mais ativa, né, a ter o ativismo político. Isso foi acontecer a partir ali de 2012. Quando eu entrei em contato com movimentos nacionais que já existiam, com esse viés liberal, o Instituto Ordem Livre, o Estudantes pela Liberdade, o EPL, que faziam já um trabalho de divulgação das ideias, e eu me agreguei a esse movimento inicialmente na promoção do debate intelectual, né, dessas ideias. E fizemos alguns eventos, inclusive aqui na UFRN. E depois, naturalmente, com o desenrolar dos fatos da política nacional, né, essa atuação que era inicialmente na parte cultural, intelectual, ela terminou naturalmente indo para a parte política, e o resto a gente pode contar mais detalhes, assim, na medida que vocês forem perguntando, do MBL, dos grupos de estudo, a participação até no jornalismo, nós editamos um jornal aqui com esse viés. E aí depois, naturalmente, também seguimos o caminho da política partidária, e hoje estou como presidente estadual do Livres, que é a nova tendência do Partido Social Liberal, que está tendo nessa nova roupagem, no influxo desses movimentos de rua que começaram com a agitação das ideias e agora está se apresentando para a política partidária no Brasil e aqui também no Rio Grande do Norte. Muito bem, então vamos à nossa primeira pergunta aos nossos estudantes. Olá, meu nome é Helena, sou estudante de jornalismo e eu queria perguntar um pouco sobre o seu posicionamento ideológico, se você considera-se de direita, de esquerda, e falar um pouco mais. Bom, assim, eu diria, se dentro do espectro conhecido de ideologias políticas, eu me colocaria realmente à direita. Né? Mas reconheço que essa rotulagem ideológica ela é insuficiente. E eu, enquanto Livres, e o Livres tem essa posição, a gente ainda procura não se definir enquanto partido dentro dessas categorias, direita, esquerda, centro, enfim. A gente tem a nossa visão principiológica, né, baseada no liberalismo econômico, algumas questões do conservadorismo como escola de pensamento existente no mundo das ideias, e olhar os problemas concretos da nossa sociedade de acordo com essa visão política. Né. Então, eu me diria um liberal conservador, né. Pode se colocar como direita, não vejo problema nenhum, mas reconheço que é insuficiente para categorizar a minha atuação na política. Vamos a mais uma pergunta? Olá, meu nome é Isabel Araújo, eu sou estudante de radialismo e eu queria saber como você enxerga a direita no Brasil hoje, se é possível, se existe uma direita. Bom, existe o que se chama nova direita, que é a força política que surgiu a partir dos movimentos de rua, que é algo que está em gestação ainda não existe não está consolidado enquanto força política significativa, digamos assim, porque são pessoas que nunca foram políticos, como eu, nunca tinha participado de política, a minha participação é muito recente. E eu tenho contato com pessoas do Brasil inteiro que seguem esse mesmo perfil, que ainda estão procurando uma organização logística, uma organização eleitoral, já galgando alguns cargos na política partidária, mas que é algo que está se moldando ainda à nova realidade. Existe um vácuo imenso de representatividade no Brasil, de pessoas que não se vê representadas nem pela velha direita que veio do regime militar e nem da esquerda que agora saiu do poder, e estão procurando um local. E as pessoas não se veem representadas por esses rótulos. Eu cito assim, de uma forma muito representativa, um estudo que a Fundação Perseu Abramo, que é ligada ao PT, fez na periferia de São Paulo e constatou isso. As pessoas não se veem representadas pelos rótulos direita e esquerda.
elas têm algumas visões sobre o Estado, sobre as suas relações com os seus patrões, sobre a sua vida privada, mas que não se encaixam nesses rótulos. Então, assim, eu acho que o grande desafio hoje de quem quer adentrar a política é tentar não se prender muito aos rótulos e tentar focar no que é o desejo das pessoas. As pessoas, assim, da mais variada diversidade de camadas sociais, etc. Então, esse é o desafio hoje da política. Né? A representatividade, e vemos uma crise de representatividade em todos os níveis. E, assim, a nossa ideia é tentar entender esse momento e dar a nossa contribuição enquanto partido, enquanto ativista, enquanto observador da cena nacional. Arthur, você conseguiria definir o que é ser de direita em termos de interesses de políticas econômicas, de liberdades individuais? Como que a gente consegue fazer essa definição, ser de direita? Bom, assim, de uma forma bem simples assim, quem defende uma visão econômica do Estado, assim, baseado no liberalismo, né? O Estado não muito grande, não muito inchado, que seja eficiente naquilo que se propõe a fazer. Né? Para que não vá perder tempo e energia fazendo coisas que a sociedade pode fazer, as pessoas podem fazer. E essa visão econômica. E na questão individual, aquelas pautas de autonomia do indivíduo, né, de liberdades individuais, você ter autonomia das pequenas comunidades, você ter o prestígio às instituições familiares, né, que não haja interferência do Estado nessas esferas, né, você preservar aquele conjunto de valores que é a maior parte da sociedade. Então, de uma forma bem simples, seria essa a visão que nós temos de ser de direita, você ter a liberdade de trabalhar, de se esforçar e conquistar o fruto, conquistar as coisas através do fruto do seu trabalho, sem precisar muito dos benefícios estatais, porque os benefícios estatais, se vêm de uma forma, ele também pode vir através da diminuição da liberdade do cidadão, e é isso que nós vivemos hoje no Brasil. Então, seria mais ou menos dentro desse panorama. Muito bem, vamos a mais uma pergunta? Olá, Arthur, meu nome é Bruno Souza, do curso de jornalismo. Queria saber o que te levou a lançar a candidatura a vereador de Natal. Bom, nós percebemos na época do movimento de rua que a sociedade organizada ela pode muita coisa, ela tem um poder de pressão muito grande sobre a classe política. Mas você ainda tinha instalado nos cargos pessoas que estavam ainda faziam uma barreira com essa pressão. Né? Então era preciso entrar nisso para poder influir por dentro. Né? Porque há um limite entre a participação da sociedade mobilizada e fazer as coisas acontecerem dentro do parlamento, por exemplo, que foi a minha candidatura, foi a vereador, foi isso. E a gente achou que seria uma oportunidade de influir no dia a dia das discussões das coisas do município, que era a eleição de então, 2016, para poder já começar a entender como é que era o funcionamento interno e dar a nossa contribuição de acordo com a nossa visão política. E, assim, foi uma experiência muito boa, não fui eleito, mas tive uma votação bem interessante, 2.100 votos, para nunca ter me candidatado, né? Nosso partido também não tinha experiência em eleições políticas, e eu acho que foi bom e espero que outras pessoas também tenham esse impulso de participar, porque não basta a gente ficar reclamando aí da classe política que está totalmente desacreditada, se você também não tem a disposição de se apresentar para as pessoas como uma alternativa. Como você estruturou sua campanha em termos de apoio, em termos de colaborações? Nossa campanha foi basicamente em redes sociais. Né? A gente estruturou, assim, a logística de uma campanha de rua, ela custa muito caro e nós não tínhamos esse dinheiro. O partido é muito pequeno e, assim, a gente conseguiu algumas doações de pessoas simpatizantes da campanha e, basicamente, redes sociais, né? Facebook, WhatsApp, e falando realmente com as pessoas, mas fomos também às periferias, às ruas, para tentar levar a nossa mensagem, né? Nem sempre era bem recebido, porque ainda existe aquele clientelismo, né, das campanhas eleitorais, mas, de uma maneira geral, dentro dos meios que nós tínhamos à disposição, o resultado foi bom e eu senti muita receptividade, né, das pessoas, mas também muito desânimo. Muita gente realmente sem querer votar, sem querer falar com o político, sem querer nem se interessar e nem votar, o que é ruim, mas eu acho que devagarinho a gente pode mudar esse quadro. Vamos a mais uma pergunta? Olá, Arthur, meu nome é Renara, eu faço jornalismo e é sempre interessante saber um pouco sobre o histórico dos candidatos. Bem, você foi estudante da UFRN. Essa instituição, tradicionalmente, tem um perfil de aluno que ele é voltado muito mais para a esquerda. Como que se deu essa sua construção dentro de uma universidade
que, digamos assim, ela é mais para a esquerda, sendo conservador, sendo de direita? Bom, eu sempre tive instintivamente sempre tive esse posicionamento. Eu não tinha leituras ainda suficientes para me caracterizar dentro desse espectro político, mas tinha instintivamente. E quando eu entrei aqui na UFRN, eu entrei em 2001, final ali do governo Fernando Henrique Cardoso. E a universidade era terrível, né? Era uma situação, era um ambiente diferente do que é hoje, assim, estruturalmente falando. E eu terminei votando Lula em 2002, né, naquela eleição, mais por raiva do candidato do governo, que era o Zé Serra, mas isso nunca me fez um esquerdista. Eu convivi aqui na UFRN nos 5 anos de uma forma muito tranquila. Eu sempre soube dessa realidade do esquerdismo dominante aqui na UFRN, mas consegui viver aqui tranquilo, tinha os nossos embates, principalmente em época de campanha eleitoral, e a gente se respeitava muito, né? Não sei hoje como é que está, que eu já estou afastado há um bom tempo da universidade, mas pelo menos no curso de Direito se tinha essa liberdade para as pessoas terem o pensamento divergente do professor, por exemplo, né? Então eu não tive dificuldade com relação a isso, né? E continuei, aí foi quando eu me aprofundei nas leituras, né? Mas no campo teórico, e consolidei essa formação que tenho até hoje. Falando em leituras, em estudos, você participou de um grupo de estudos, André de Albuquerque, Maranhão. Isso. Fala um pouco que tipo de prática vocês desenvolvem lá e qual o que motivou o nome do patrono do grupo de vocês. Bom, esse grupo ele já existe desde 2013. Né? Ele é um grupo realmente para criar um ambiente intelectual estimulante. São pessoas de várias áreas. Né? Não existe um curso que predomina ali. Tem pessoas da área tecnológica, área biomédica, área de humanos, etc. E surgiu com a necessidade de umas pessoas de estudar. E o nome André de Albuquerque Maranhão, ele veio com a necessidade de você ter uma pegada regional. André de Albuquerque Maranhão foi um dos principais atores da Revolução de 1817, que completou agora 200 anos, né? Fizemos um evento alusivo a esse evento, e foi o cidadão que aqui no estado se rebelou e liderou o movimento contra a coroa portuguesa na época. Movimento separatista mesmo. O movimento separatista republicano, e a gente achou que essa figura local, ele representava os ideais da liberdade que as pessoas do grupo professavam. Então o nome foi escolhido por isso, por André de Albuquerque Maranhão, ter lembrar essa disputa do cidadão, do indivíduo contra o poder opressor do Estado, né? E aí esse grupo ele começou a fazer as atividades, reunindo, estudar sobre literatura, sobre filosofia, economia, né? E agora, depois desse evento que fizemos sobre o bicentenário da Revolução, em 1817, né? Fizemos muito evento sobre a história do Rio Grande do Norte, agora o grupo está fazendo um estudo sobre as tragédias gregas, que é uma literatura clássica, né? A gente sempre tem essa preocupação em ter questões universais, não é um grupo de ativismo político, ideológico, cultural, né? No começo ele tinha essa finalidade, mas depois ele transcendeu isso para poder ter uma produção intelectual mais universal, né? Para atrair as pessoas que realmente estão interessadas em produzir conhecimento e agregar esse conhecimento à sua própria personalidade, à sua vida, para melhorar as coisas. Vamos a mais uma pergunta? Você falou sobre algumas leituras e esse grupo de estudos, né? Mas e pessoas, assim, personalidades que te inspiram na vida política, né? O que te influencia? Olha, eu gosto muito da história, a história do Rio Grande do Norte em especial e do Brasil. Então eu sempre tenho alguma referência no passado para o que eu vejo hoje em dia, né? Por exemplo, o nome que eu sempre trago assim, nas discussões políticas é o nosso conterrâneo aqui, o Café Filho. O Café Filho é um político que cresceu na política independente das forças oligárquicas que existiam na época dele aqui no Estado. E chegou ao cargo máximo da nação, foi o único. Né? A gente vive num Estado que a ascensão política ela passa quase necessariamente pela pedir a bênção aos grupos dominantes. E Café Filho conseguiu romper essa barreira e chegou. Então, é um exemplo de política. Inicialmente, ele era pelo fato de ele ser de esquerda no começo da carreira política dele, não tira a admiração que eu tenho por ele. Eu admiro o Café Filho, eu acho que ele assumiu o país num momento terrível, com o suicídio de Vargas, né? E conseguiu fazer algumas coisas interessantes no governo dele.
Uma das edições do nosso jornal, que a gente pode falar aqui, que é o Coyote, a gente estampou na capa do jornal justamente essas contribuições de Café Filho quando assumiu o governo. Pouco tempo, um ano e pouco de governo, e nesse pouco tempo ele conseguiu fazer reformas interessantes. Então, Café Filho, aqui no Estado, dentro da sua pergunta de pessoas, é que eu gostaria de citar, porque eu acho que é um exemplo de homem público, que conseguiu ascender na carreira e superando a dificuldade de um Estado como o nosso, que até hoje tem essa limitação para a ascensão de pessoas que não estão alinhadas com grupos políticos oligárquicos. Arthur, você citou agora um jornal periódico, o Coyote. Do que se trata exatamente? Bom, o jornal, eu não participo da fundação dele, ele foi fundado em 2012 com a ideia de ser um jornal de debates, de assuntos do dia. Né? Mas não terminou acontecendo, e o pessoal que fundou, que era o Eduardo Vinícius, o Jean Miller e o Emanuel Grillo, fundaram o jornal para ser uma mídia alternativa com esse viés, né, um pouco liberal, um pouco conservador, mas com uma forma, alguma coisa de humor, uma pegada de escracho, que durou até o final de 2015. E depois que o pessoal saiu do jornal, eu também terminei de assumir a edição geral por mais de um ano e acompanhamos os fatos políticos do Brasil nesse período. Assim, as 3 edições do Coyote, elas são, assim, tem aí disponível, a gente tem guardado, né, como um documento histórico, e acompanhamos os fatos dentro desse viés e com essa pegada de humor, que era assim, a grande proposta, o grande diferencial do jornal. E foi uma experiência muito boa, pelo menos minha, nessa parte editorial, de jornalismo, que eu gosto muito também. E, infelizmente, a gente não teve condições de fazer mais as edições, mas ficou aí a nossa passagem pelo jornalismo. Bem, vamos a mais uma última pergunta do bloco. Arthur, vocês se organizam de uma forma que vocês conseguem ter um jornal, vocês conseguem ter um grupo de estudos, vocês desenvolvem algumas ações. Mas vocês possuem algum tipo de financiamento ou é completamente autônomo? É completamente autônomo, a gente não tem. Na época dos movimentos de rua, sempre perguntavam se a gente recebia financiamento de algum partido, de algum político. Eu digo, não tem. É totalmente voluntário. O grupo de estudos também, que é barato, não custa caro manter um grupo de estudos, é barato. Né? E as atividades são sempre realmente baseadas no interesse das pessoas. Quem procura para participar é porque realmente está interessado. E aí esse interesse envolve também a doação de recursos financeiros que custeiam essas atividades todas. Então vamos mais uma pergunta? Vamos lá. Você tem algum interesse de continuar na política ou foi uma experiência passada que você vai levar para a vida, mas não pretende continuar? Não, ainda pretendo. Tanto é que depois da eleição, eu assumi a presidência do Livres, o partido, e estou conduzindo esse processo de interiorização do partido, que não tínhamos ainda representação no interior. Acho que temos o dever de participar, pelo menos, da eleição de 2018, né, no nosso estado, uma eleição estadual, e a gente quer dar essa contribuição também como opção para o Rio Grande do Norte. Bom, assim vamos encerrando este primeiro bloco. Voltamos já com mais entrevistas com Arthur Dutra após um rápido intervalo.